Fala galera do canal Mundo das Águas, como é que vocês estão? O El Assis falando aqui. Bom galera, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, né? Atualmente eu tenho 5 aquários, né? Desde que eu voltei aí pro hobby, aproximadamente aí 4 meses. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês o meu segundo aquário, né? Que é um aquário de 15 litros, né? Com uma beta fêmea, né? Uma beta fêmea Dumbo, né? Essa que tá passando aí na tela para vocês. Bem bonitinha mesmo. E assim, falando um pouquinho sobre ele, galera, é um aquário, como é chamado hoje em dia, né? De plug and play. Que são esses aquários aí que a gente tem achado com cada vez mais frequência aí nas lojas de aquarismo, né? Que ele já vem pronto, né, para ser utilizado, né? Então assim, você não precisa comprar ringueon, luminária, a parte, ele já vem todo montado, né? Basta você botar o substrato, decoração na água, né, e esperar ciclar para utilizar. Só falando um pouquinho sobre esse modelo de aquário, né? Quais são os prós e quais são os contras. Na verdade, eu vou trazer um pró e um contra. O Pro, é isso que eu falei para vocês, né? Ele já vem pronto para você utilizar, você não precisa comprar ring-on ou outro tipo de filtro à parte, né? Nem luminária, né? Ele já vem todo montado para você, né, começar a utilização. Porém, ele tem um defeito assim que para mim, especialmente para quem mora aqui no Rio de Janeiro, ou quem mora em regiões assim do país um pouco mais quentes como o Nordeste, acho que vai concordar comigo. Ele tem um problema que é essa bomba aqui, né? Que ela é interna. E qual é o problema disso? Ela esquenta demais a água, né? Como o motor dela, ela tá dentro do sistema, né? E um aquário que não é muito grande, né? Então ele dá uma esquentada na água. E quando você mora em região assim já muito quente, como o Rio de Janeiro, então eu acho, para mim isso é um problema, né? Acho que tem o mesmo efeito daqueles filtros internos também, né, que é utilizado. Se você mora numa região mais fria, né, ali pro sudeste, assim, região sudeste que eu falo, São Paulo, né, que é um pouco mais fria, ou então região sul, ok, né? Mas aqui para a cidade do Rio, eu acho essa bomba aqui interna um problema, né? E também tem essa tampa aqui, uma tampa aqui em cima dele aqui, que também não ajuda muito, né? Acaba esquentando ainda mais o sistema. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui. Mas assim, galera, no geral, né? Ele é um aquário assim que ele cabe basicamente em qualquer cômodo da casa, né? O pessoal aí que não tem muito espaço, né? Quer ter um aquáriozinho assim bonito, né? Mas não tem muito espaço, é uma excelente opção. Eu comprei ele, na verdade, assim, hoje, eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje, depois assim de 4 meses que eu tenho estudado o aquarismo, né? Eu compraria esse aquário? Não, né? Eu ia preferir um aquário padrão, né? Daquele retangular, né? De preferência sem tampa ou com aquelas colmeias, né, de plástico assim para circular bem, né, o ar. Mas isso aqui é aquelas coisas que você compra quando você volta para algum tipo de hobby, né? Eu voltei para o aquarismo, então você vai na loja, não tem muita informação ainda, você compra no impulso, né? Mas assim, para a Betinha, né, tá de bom tamanho, né? Ela já tá aqui nele há aproximadamente aí um mês e meio, então ela tá feliz aqui. Falando um pouquinho sobre a decoração, né, o hardscape. Eu tenho aqui algumas rochas Black Rocks, né, da M Breda. Essas rochas aqui, elas têm uma tendência de alcalinizar a água, tá? Porém, se você utilizar elas em conjunto com troncos e bastante planta, né, uma quantidade razoável de plantas, né, como eu tenho aqui, ela dá um efeito, basicamente parece que anula esse efeito alcalinizador dela. Então
a água desse aquário aqui, por exemplo, com esse hardscape, com tronco natural, com as plantas e a Black Rock, né? Ele tem gerado em torno aí dos 6,8, né? Então tá num pH bom, né, pro beta, né? Geralmente beta, né, galera, ele vai com um range até um pouco maior, mas assim, o recomendável é você tentar manter ele nesse range. Entre 6,8, 7,0, se você conseguir manter neutro é ideal, até no máximo 7,2, né? Pro beta já tá de bom tamanho, né? Que mais aqui eu posso falar para vocês aqui? É um substrato aqui de cascalho de rio, né? Aí aqui de flora eu tenho uma Difformis, Hygrophila difformis aqui. Essa planta aqui eu esqueci o nome agora, tá? Depois eu vejo ali e eu trago para vocês. E uma samambaia d'água aqui, uma mudinha, bem pequenininha aqui ali naquele canto. E também, né, uma Vallisneria spiralis lá atrás. Qual é o problema? Um outro problema também desse aquário também, a luminária dele, ele é bem aqui para frente do aquário. Então, quando você vai posicionar as plantas, se você quiser ter um plantado low tech, tá, galera? De forma alguma você pode ter um high tech nesse aquário aqui, né? A iluminação dele segura, mas no máximo um low tech, né? Como nesse caso aqui que eu tenho. Então, assim, voltando à questão da luminária, ela é um pouco para frente, então você tem que posicionar suas plantas um pouco mais para o centro ou para frente, né, do aquário, senão você pode ter um certo problema aí de as plantas não irem bem lá no fundo, porque a iluminação não chega muito bem lá no fundo do aquário, né? Inclusive, se vocês repararem bem, né, aquelas Vallisnerias lá atrás, né, elas estão se sentindo bem, né? Elas não estão se desenvolvendo tão bem igual essas plantas aqui que estão mais aqui na frente. Eu tô até pensando em colocar essas Vallisnerias em algum outro aquário que eu tenho lá na sala, que tem a iluminação um pouquinho mais uniforme, né? Bom, TPA nesse aquário. A TPA nele eu faço uma vez por semana. É um aquário assim relativamente novo, ele tem 1 mês e meio de montado, então a amônia tá zerada, né? Mas a biologia ainda não tá né, muito madura, então assim, tô sempre renovando a água aí com TPA. Tenho utilizado água de deionizada, tá? Porque eu tava tendo um boom de algas nesse aquário, né? A água aqui do Rio de Janeiro, ela tem vindo com uma pureza não muito boa, né? Então mesmo você filtrando, né, utilizando, eu tenho um filtro daqueles de torneira e um filtro de barro, mesmo assim a água não estava vindo uma qualidade muito boa, né? E quando você não bota uma água com uma qualidade muito boa dentro do seu aquário, né, mesmo utilizando condicionadores de água, né, como por exemplo eu uso o Prime da Sikken, né, pode ser que você tenha um certo problema aí de algas no seu aquário, né? Mas depois que eu comecei a utilizar água deionizada, melhorou bastante essa questão das algas, né? Mas, bom, é isso, galera. Esse aqui é o meu segundo aí dos meus 5 aquários aí que eu vou apresentar para vocês, né? Betinha tá ali descansando ali na florzinha. E assim, galera, um recado que eu deixo tentem dar uma qualidade de vida razoavelmente boa, né, para os seus betas. Evitem deixar eles em beteiras, né, de 2, 3 litros, igual a gente vê em algumas lojas, né, de aquarismo. Um aquário de 15 litros, né, só para ela, você vê que o comportamento do beta, né, muda, né, ela fica muito mais ativa no aquário. Então, a recompensa que você vai ter, né, ao ver assim um animal feliz nadando, né, no aquário, acho que vai valer a pena. E também dá outra página para o ambiente também. Quando você olha um aquário assim, plantado, com uma decoraçãozinha assim que te agrade, né? Tem que aquário, pessoal.
é uma coisa que você tem que bater o olho e tem que te agradar. Tem que te trazer paz, te trazer uma boa sensação, né? Uma experiência legal. E, assim, eu aconselho sempre vocês a mexerem na decoração, seja ela artificial ou natural, como esse caso aqui, até que fique no jeitinho assim que vocês olhem e vocês realmente admirem, né, o resultado final. Ah, para finalizar, uma coisa que eu esqueci, fertilização líquida, né? Eu utilizo, né, uma vez por semana. Eu tinha parado um pouquinho por conta do problema de algas que eu falei para vocês, né? Mas agora que deu uma resolvida aí na questão das algas, eu tenho utilizado um fertilizante líquido da Base Flora, que é uma marca que eu recomendo bastante, uma vez por semana, 5 ml. Essa planta aqui, né, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, ela estava metade desse tamanho. Então, assim, as plantas estão se desenvolvendo muito bem. Então é isso, galera. Esse aqui é o meu aquário de 15 litros com a minha betinha Dumbo, né? Bonitinha aqui. E se inscrevam no canal, né? Deem uma força aí pro canal. E logo logo a gente vai trazer mais conteúdos aí para vocês com uma frequência um pouco maior, tá bom? Abraço, galera. Fiquem com Deus e valeu!